Fala galera, como prometido, vim aqui trazer os dois ativos que eu disse no meio de semana que ele ia analisar para vocês. No final do vídeo eu vou falar se eu tenho na minha carteira, se eu não tenho, o que é que eu pretendo fazer com esses dois ativos, então vale a pena ficar até o final. Mas antes de mais nada, deixa aí nos seus comentários. Você tem MXRF11? Você tem a Caixa Seguridade? E o mais importante, vou pedir duas coisinhas para vocês. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. E o primeiro ativo que eu vou falar aqui é a Caixa Seguridade. No início da semana, na segunda-feira, o Barsi comentou no canal do Primo Rico que vendeu o BB Seguridade e comprou Caixa Seguridade. Isso causou um certo burburinho e o Barsi usou uma justificativa interessante para poder fazer essa troca na carteira dele. Ele deu uma rebalanceada aí pelo que eu vi, né? Ele vendeu o BB Seguridade e comprou Caixa Seguridade. E eu vou trazer alguns dados aqui da empresa para a gente poder olhar com calma. A Caixa Seguridade terminou o pregão de sexta-feira, do dia 29, no valor de R$ 10,61. A mínima dela, nas últimas 52 semanas, foi R$ 6,30. A máxima, nas últimas 52 semanas, R$ 10,81. Ou seja, ela terminou a R$ 10,61 e ela ainda tem uma margem para poder alcançar a sua máxima, ok? Nas últimas 52 semanas. Então, assim, a gente tem que ficar de olho na Caixa Seguridade, sim. Ela pagou o dividend yield nos últimos 12 meses de 8,12%. A valorização nos últimos 12 meses da empresa foi surpreendente. Ela pegou essa alta aí da Bolsa de Valores nos últimos 2 meses e a valorização dela foi de 57,65%. No último mês, ela ainda teve uma valorização de 2,61%. Ainda tem um pregão ainda de segunda-feira, do dia 31. E o PL dela está em 9,59, tá? Um PL que eu acho viável. Um PL abaixo de 15, abaixo de 12, abaixo de 10 para algumas empresas, eu vejo como um PL aceitável, tá? PL nada mais é que é o preço sobre o lucro. É basicamente o quanto tempo, quantos anos você teria que esperar para poder ter o retorno do valor investido na empresa. O preço sobre valor patrimonial dela é de 2,71. O preço sobre valor patrimonial nada mais é tudo aquilo que ela tem de patrimônio é calculado e quanto seria o valor da ação em cima do patrimônio dela. Eu não considero esse preço sobre valor patrimonial algo extraordinário. Por quê? Porque basicamente o que esse dado me retrata é que eu estaria comprando a Caixa Seguridade um valor de 171% mais caro do que ela deveria estar. Sendo que assim, eu percebo que esse dado ele é meio que irrelevante. Eu só estou trazendo aqui a nível de curiosidade. Se você ver BB Seguridade, que é a empresa ali que a gente pode comparar com ela, o P sobre VP dela está bem mais alto. E a justificativa, né, que o Barsi colocou é o seguinte, né? A BB Seguridade hoje está sendo negociada no valor de R$ 31,00 mais ou menos, né? A Caixa de Seguridade fechou o pregão, como a gente viu aí, a R$ 10,61. Então ele disse o seguinte: eu vendendo uma BB Seguridade, uma ação da BB Seguridade, eu consigo comprar 3. Acho que no vídeo ele falou 4, né? Porque deve ter usado alguns números ali, ou ele imaginou que seria 4. Não vou dar também uma informação aqui equivocada, mas é relevante. Ele basicamente diz o seguinte: eu consigo comprar mais ações de Caixa Seguridade do que ação de BB Seguridade com o mesmo valor. Então isso daí foi uma justificativa que ele trouxe para poder ter feito essa alocação em Caixa Seguridade, né? Sabendo que ela está pagando um dividend yield interessante já, tá? E a prospecção é que ela paga em 2024 um dividend yield ainda melhor. E ela vai passar a distribuir isso, ela já comunicou em fato relevante, vai passar a distribuir seus dividendos mais vezes ao ano. E isso daí, para quem gosta de ter todo mês ali pegando um dinheirinho na conta, é vantajoso, tá? Porque você vai ter o capital para poder reinvestir usando uma estratégia. Bom, agora o próximo ativo que eu vou falar aqui para vocês é o MXRF11, tá? É um fundo imobiliário. Abrindo um parênteses, o Barsi não investe em fundos imobiliários, ele tem a estratégia dele, ele não acredita no produto, e eu respeito isso, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto de fundos imobiliários. A vantagem do fundo imobiliário é que ele te paga um dividendo mensalmente. Isso faz com que todo mês pingue ali um dinheirinho para você e você possa reinvestir esse dinheiro. Então eu prefiro sempre dividir minha carteira entre ações, fundos imobiliários, outros ativos, até mesmo renda fixa. E trazendo aqui alguns números do MXRF11 e o porquê que eu escolhi ele para poder falar, é basicamente o seguinte: ele encerrou o pregão de sexta-feira no valor de R$ 10,62 por cota. A mínima dele em 52 semanas foi R$ 9,72 e a máxima dele nessas 52 semanas foi R$ 10,97. Ele quase bateu R$ 11. O dividend yield dele é de 12,43%. É um dividend yield robusto. A valorização dele nos últimos 12 meses foi de 8,28%.
E a do último mês, ele teve uma desvalorização pequena, de 0,28, praticamente estável. O preço sobre valor patrimonial dele é de 1,05, 1,05, tá? Está 5% mais caro. O preço que ele deveria ser negociado para ficar no patamar ali de um preço justo, seria de R$ 10,10. Por outro lado, é um fundo que eu acredito, porque é um fundo que gera bilhões. Para você ter ideia, ele tem uma gestão ali de 2 bilhões 283 milhões de reais. Ele tem mais de 800 mil cotistas. Então a chance desse fundo dar alguma coisa errada é muito difícil. Agora eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer em relação a esses dois ativos. A Caixa de Seguridade é uma empresa que eu acredito bastante no crescimento dela, e até mesmo na valorização dela, o valor da cota dela. Então eu pretendo aportar mais um pouco. Talvez espere aí o preço baixar um pouquinho, chegar ali a 10,50, 10,40 e aportar um valor um pouquinho melhor. Já o MXRF11 eu não pretendo colocar na minha carteira, porque eu tenho uma posição também MXRF11, eu já comprei MXRF11 e agora eu pretendo investir em fundo de tijolo, que eu acredito que vai ter uma valorização maior ao longo desse segundo semestre. Há uma tendência em relação à queda de juros, o mercado está imaginando que os juros vai cair no segundo semestre, a começar agora na próxima semana, na próxima reunião do Copom, em agosto, dia 2 e 3 de agosto, e eu penso que os fundos de tijolo irão se valorizar ao longo do tempo, ao longo desse segundo semestre. Em relação ao MXRF11, eu não pretendo colocar mais na minha carteira. Eu já tenho na minha carteira. Eu comprei ele quando os fundos imobiliários estavam nas baixas, no final de dezembro, início desse ano, e eu consegui pegar uma alta significativa em todos os fundos imobiliários que eu investi. E eu agora não pretendo comprar o MXRF11, a não ser que tenha uma desvalorização significativa que eu acho interessante colocar na minha carteira para aumentar meus rendimentos mensais. Bom, galera, basicamente é isso. Puxando o gancho do Barça, o Barça investiu em Caixa de Seguridade, eu também já comprei Caixa de Seguridade, pretendo investir mais. Eu tenho uma estratégia parecida com a do Barça, eu gosto de aportar em empresas que pagam dividendos, empresas perenes, sólidas, e procurar boas oportunidades na Bolsa de Valores. E eu penso o seguinte, se você tem uma estratégia dessa, de acumular um patrimônio para longo prazo, você ter uma renda extra, nada melhor que aprender com o melhor. Bom, para quem não sabe, né, o Luiz Barsi Filho, ele é o maior investidor de pessoa física na Bolsa de Valores. Ele chegou a comentar nesse vídeo do Primo Rico que ele recebe, pasmem galera, pasmem. É difícil até de acreditar, mas eu particularmente acredito, porque eu vejo isso na prática. Eu recebo pouco dividendo, né, pelo que eu invisto, mas assim, eu vejo o crescimento exponencial ao longo do tempo. O Barsi recebe nada mais, nada menos que 1.160 e um quebradinho por dia de dividendos. Faz as suas contas aí. Isso já seria bom por mês, imagina por dia, né? Então, assim, nada melhor do que aprender com o Barsi, tá? Por isso que eu sigo essa estratégia, eu gosto dessa estratégia, eu sou muito atento ao que ele fala. Tem outros investidores que eu acho também interessante, vou olhar, analisar, mas acima de tudo, o que eu acho importante para o investidor? Crie a sua estratégia. Eu acho que você vai ter sucesso na sua empreitada você seguindo essas regras básicas, né? Diversificação, estratégia e disciplina. Então é isso, pessoal. Deixa nos seus comentários, hein? Você tem esses dois ativos? Curta esse vídeo e compartilhe com as demais pessoas. Um abraço, galera!